Nesta quarta-feira, os parlamentares analisaram o veto parcial ao projeto de lei complementar do governo, que pretende reduzir o valor de multas e de juros de mora para empresas que tenham dívidas de ICMS com o Estado e que forem realizar o pagamento em parcela única ou até 60 vezes. Quanto menor o prazo para quitar a dívida, maior o desconto concedido pelo Estado. O governo havia vetado o parágrafo que inclui o imposto de transmissão de bens causa-mortes no benefício da lei. Também foi vetado o artigo incluído no texto através de uma emenda parlamentar que revoga a permissão ao Estado para alienar ações da SEDAI. A vitória foi também do futuro governo. Ficou numa posição cautelosa, mas orientando sua bancada para votar abstenção. Mas, na verdade, agora o futuro governo está mais fortalecido. O futuro governador disse na campanha, e aqui seus representantes reiteram, que ele é contra a privatização da SEDAI. A SEDAI também é uma empresa lucrativa. Então, ele agora tem instrumentos maiores de luta e vamos acreditar nos propósitos dele e a SEDAI continuando como uma empresa pública, estatal e indivisível, para o bem do saneamento básico. A água não pode ser submetida ao lucro. O governo pode ser autorizado a fazer um levantamento dos ganhos financeiros dos bancos Itaú e Bradesco como administradores das contas dos servidores públicos do Estado. O veto à matéria dos deputados Paulo Ramos e Luiz Paulo foi derrubado. O governo do Estado terá que tomar medidas para prevenir os casos de anemia por privação de ferro. O objetivo é fazer um acréscimo de ferro elementar no leite da vaca, distribuído às crianças da rede pública estadual. Além disso, o governo deverá dar orientações à população sobre a importância do aleitamento materno. O veto ao texto do deputado Benedito Alves foi rejeitado. Os advogados vão deixar de pagar o imposto conhecido como taxa judiciária, que incide sobre a execução de honorários advocatícios. Ela equivale a 2% sobre o valor do pedido de uma ação. O projeto altera o decreto-lei que institui o Código Tributário do Estado. O veto ao projeto dos deputados Bruno Dauaire, Márcio Pacheco, Zaqueu Teixeira, Lucinha, Dica, Tio Carlos, Flávio Bolsonaro, Paulo Ramos, Marta Rocha, Rosenberg Reis foi derrubado. Os advogados já são, de uma certa maneira, uma classe que precisa muito de apoio. E precisa de apoio porque realizam um importante trabalho e só recebem muito depois de executarem o seu trabalho. Quando a eles são sobre a vida de um advogado é colocada uma taxa, ele é obrigado a desembolsar um recurso sem ter recebido o seu retorno, o seu pagamento. A importância disso é garantir sobrevida e melhor qualidade de vida para esse tão importante profissional que atua hoje no Estado do Rio de Janeiro. E vai virar lei a proposta que cria o Estatuto Estadual da Liberdade Religiosa. O governo havia vetado os artigos que contêm atribuições privativas do Poder Executivo, não podendo ser determinadas por iniciativas do Parlamento. O veto à proposta do deputado Átila Nunes foi rejeitado. Os estudantes do ensino técnico de nível médio, integrado, concomitante e subsequente serão beneficiados com a gratuidade no transporte intermunicipal por ônibus. O veto do governo ao texto dos deputados André Lazzaroni, Conte Bittencourt, Eliomar Coelho, Flávio Serafini, Gilberto Palmares, Paulo Ramos, Silas Bento, Tio Carlos, Valdec Carneiro, Carlos Mink, Márcio Pacheco, Zeidan Lula, Wagner Montes e Marcelo Freixo foi derrubado. Com a derrubada do veto, a lei alcança todos os estudantes, todos de cursos técnicos, não apenas da FATEC, cursos técnicos em nível médio, de qualquer modalidade, integrados, concomitantes, subsequentes, que foi o problema que originou essa questão. E também nós garantimos o passe livre para os estudantes universitários, que era uma outra polêmica. O Rio de Janeiro terá um programa de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, em parceria com a iniciativa privada e com a oferta de cursos de capacitação. O veto à proposta da deputada enfermeira Rejane foi derrubado. A tarifa aquaviária social terá o prazo estendido até o final de 2022, mesmo que todas as embarcações adquiridas pelo Estado já estejam em operação. Pelo projeto do deputado Gilberto Palmares, o valor da tarifa social não poderá ser superior a 75% do valor da tarifa de equilíbrio. O veto ao texto foi rejeitado. A tarifa social diz que quem paga usando qualquer cartão eletrônico
paga R$ 5,15. Se não usar o cartão eletrônico, paga R$ 6,10. Eles queriam acabar com essa diferenciação, quer dizer, todo mundo repentinamente teria que pagar R$ 6,10. Olha, a passagem de barca já é a passagem mais cara dos modais administrados pelo Estado. Mais cara e bem mais cara que o trem, mais cara e bem mais cara que o metrô, isso tornaria ainda 20% mais cara. Os conjuntos sinfônicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar serão mantidos. A matéria garante um efetivo mínimo de 212 músicos que devem ser concursados e ter especialização em música. O veto à matéria da deputada Tia Ju foi rejeitado. Também foi rejeitado o veto à matéria do deputado Carlos Mink, que estabelece as diretrizes para garantir a atenção integral às ações e programas de saúde bucal da população na rede pública de saúde do Estado. O texto vai virar lei. Os planos de saúde, a maioria não cobre. Os serviços públicos, quando fazem, arrancam dentes. Ou seja, o pobre tem a boca cariada e é banguela. Esse projeto, que agora vai virar lei, garante saúde bucal. Programas de prevenção nas escolas, que as universidades públicas tenham extensão na área de odonto. Em suma, formas de que a população excluída tenha saúde bucal. Outro veto derrubado foi ao projeto dos deputados Felipe Soares e Tio Carlos, que cria o aplicativo Jovem Protegido. A ideia é que a população possa encaminhar denúncias de violações aos direitos da criança e do adolescente no Estado. É mais uma ferramenta que se tem hoje, aproveitando toda a tecnologia, de somar força na defesa do direito da criança e do adolescente, principalmente na questão das violações, né, nas questões ligadas principalmente à violência sexual, enfim. Então é uma oportunidade que o cidadão tem já somado ao Disque 100, que já existe e funciona no nosso país inteiro, a gente poder proteger mais as nossas crianças e jovens. Empresas que fabricam e distribuem bebidas no Estado terão que destinar 10% do orçamento gasto com propaganda para anúncios e programas educativos contra alcoolismo e acidentes de trânsito. O veto à matéria da deputada Lucinha foi derrubado. Nós sabemos que temos um número expressivo de acidentes de carro, principalmente através do uso excessivo do álcool. Então esse projeto é importante, essa lei é importante, que vai dar oportunidade que as próprias empresas que comercializam bebidas alcoólicas venham investir em programas educacionais, explicando como é perigoso o uso do álcool, né, constantemente, como também o excesso do álcool e as pessoas que usam o álcool e após usar o álcool dirigem seus automóveis. Derrubado ainda o veto ao texto do deputado Gilberto Palmares, que determina que o Detro divulgue em seu site o quadro de horários e a frota mínima das linhas de transporte rodoviário intermunicipal. Eu já peguei situação, por exemplo, em São Gonçalo, em que ônibus que vinha de Santa Isabel para o Rio, em que lá no Detro estava dito que tinha que ser 5 viagens, no mínimo, num determinado horário, acabava tendo apenas 2 viagens e a população sofria com isso. Então, essa lei exige que o Detro publicize, inclusive na internet, em cada espaço, em cada horário, de cada linha, quantas viagens, no mínimo, deve ter naquele horário, entre outras informações. O Rio de Janeiro terá um programa de recuperação da malha ferroviária. O objetivo é estimular a atividade turística em 10 ramais de trem, como Santa Cruz, Mangaratiba, Campos dos Goitacazes, Miracema e Barra Mansa, Angra dos Reis. O projeto dos deputados Jânio Mendes e enfermeira Rejane e do deputado afastado Edson Albertassi, além dos ex-deputados Sabino, Andréa Bussato e Roberto Henriques, também teve o veto rejeitado. Motoristas de veículos de passeio e motocicletas ficarão isentos de um novo pagamento de pedágio caso trafeguem nas vias concedidas em um intervalo de 2 horas. As concessionárias que administram as rodovias estaduais ficam obrigadas a emitirem recibo constando o horário do pagamento e o horário do término da isenção. O motorista fica responsável por apresentar este recibo durante o trajeto.
O veto à proposta do deputado André Siciliano foi rejeitado. Rejeitado ainda o veto ao projeto do deputado Wagner Montes, que garante ao consumidor o direito de obter comprovantes de pagamento que tenham durabilidade de pelo menos 5 anos. Os estabelecimentos comerciais também deverão disponibilizar um cadastro do cliente, vinculando a compra realizada ao CPF ou CNPJ, para permitir consultas por um período mínimo de 5 anos a partir da data de cada compra. O governo do estado terá que elaborar estatísticas periódicas sobre violência contra a pessoa com deficiência. O veto à matéria do deputado Márcio Pacheco foi derrubado. Muitos são os problemas hoje enfrentados com violência contra a pessoa com deficiência. E muitas delas ficam omissas, escondidas. Criar uma estatística sobre isso no estado significa colocar luz sobre um grande problema. Existem casos de bullying, casos de violência sexual, violência física dentro da própria casa, familiares, vizinhos. Isso fica escondido somente pelas limitações que se impõem sobre uma pessoa com deficiência. Derrubar esse veto é dar proteção aos mais vulneráveis. Hospitais públicos e particulares serão obrigados a notificar a Polícia Civil em caso de internação de pacientes que não possam ser identificados devido a confusão mental, desorientação, falta de lucidez ou memória. A proposta da deputada Marta Rocha vai virar lei após os parlamentares derrubarem o veto do governador. Apenas o que ele deseja é que no hospital público ou particular, quando houver uma pessoa que não tem identificação, essa pessoa não sabe de onde veio, que seja acionada a delegacia da área para que se dirija a um policial para proceder à identificação dessa pessoa. Por certo, a gente vai estar esclarecendo muitos desaparecimentos, sobretudo das pessoas da terceira idade, que às vezes são privadas da sua memória. O governo poderá municipalizar os restaurantes populares do estado que estejam localizados em municípios que comprovem ter condições financeiras para manter o funcionamento. O veto à matéria do deputado Bruno Dauaire foi rejeitado. Também foi rejeitado o veto à proposta do deputado Gustavo Tutuca, que obriga as unidades de saúde públicas e particulares do estado a realizarem o teste de glicemia capilar em crianças de até 6 anos de idade de forma gratuita. O objetivo é evitar o aumento do número de diabéticos no país. A quarta-feira de cinzas pode ser considerada feriado bancário estadual. O projeto dos deputados André Siciliano e Gilberto Palmares teve o veto derrubado. Exames de troponina cardíaca vão passar a fazer parte do rol de marcadores cardíacos obrigatórios para a avaliação dos riscos e do prognóstico de pacientes da rede pública de saúde estadual que apresentam sintomas de infarto agudo do miocárdio. A medição dos níveis da enzima serve para diagnosticar o ataque cardíaco. O veto ao texto do deputado Dr. Deodalto foi rejeitado. A lei que trata da distribuição gratuita de medicamentos e materiais para aplicação e monitoração da glicemia capilar em diabéticos será alterada. Os deputados Dr. Julianelli e Gilberto Palmares incluíram no texto a possibilidade de distribuição pela Secretaria Estadual de Saúde da insulina análoga para o tratamento de diabetes tipo 1. Com a derrubada do veto, a proposta vai virar lei. É preciso que as pessoas saibam que tem, por exemplo, diabetes tipo 1, tem que várias vezes durante o dia controlar o seu índice glicêmico, controlar os indicadores de açúcar no sangue, como é dito mais popularmente. Essa lei vai garantir que pessoas pobres, que famílias pobres, que mães que precisam controlar isso nas suas crianças, tenham o insumo necessário para fazer esse controle. Também foi analisado o veto a alguns trechos da proposta do deputado Zaqueu Teixeira, que cria regras para orientar ações da política de assistência social no estado, com base no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Entre os trechos vetados está a determinação para que cada município tenha um número suficiente de CRAs, Centros de Referência de Assistência Social, para atender toda a população. Também vetada a destinação de 5% do orçamento do estado para a Política Estadual de Assistência Social e a realização de concurso público para a carreira de especialista em gestão de assistência social. O veto foi rejeitado e o projeto será publicado na íntegra. Olha, nós temos visto que os dados apontam para o aumento da extrema pobreza. A política de assistência social precisa ser estruturada para que a gente possa enfrentar esse problema.
e garantir 5% da receita corrente líquida, entendendo que temos um fundo estadual de combate à pobreza, é fundamental para que a gente consiga, de fato, ter uma assistência social estruturada, tendo o seu sistema único da assistência social no Estado, e foi uma vitória muito grande para o povo do Estado do Rio de Janeiro, para quem é assistido e para o corpo técnico da assistência social. Também foram analisados os trechos vetados da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, aprovada na Alerj em junho. Entre eles, a obrigatoriedade de incluir no orçamento os valores do Fundo Estadual de Transporte transferidos ao Rio Card. A previsão para a implementação do plano de cargos e salários dos profissionais da saúde, a destinação de 5% do orçamento para a assistência social e a garantia de transferência em forma de duodécimos para o ESO, a FAPERJ e a Fundação CCERJ. Os parlamentares decidiram rejeitar os vetos e a lei será publicada, como foi aprovada na Alerj. Foi vetado o 3º artigo do projeto do deputado Dica, que dispensa veículos com sistema de gás natural veicular da vistoria anual do Detran. O trecho rejeitado diz que os proprietários desses veículos também devem ser dispensados do pagamento de taxa de vistoria. O veto foi rejeitado e o projeto original será sancionado. Rejeitado também o veto ao projeto que determina que informações sobre a arrecadação do ICMS no Estado deverão ser publicadas no site da Secretaria de Fazenda. De acordo com a proposta do deputado Wagner Montes, o governo deverá publicar até o 10º dia, após o término de cada bimestre do ano corrente, um relatório com a arrecadação de ICMS do bimestre anterior, contendo, além do valor arrecadado, a quantidade de mercadorias comercializadas. Informações de setores e atividades econômicas protegidas por normas de sigilo fiscal não deverão ser publicadas. Outro projeto vetado pelo governador do deputado Wagner Montes é o que obriga os aeroportos do estado a instalarem placas informando aos consumidores sobre os seus direitos em casos de cancelamentos ou atraso nos voos. Esse veto também foi rejeitado e a proposta vai virar lei. Derrubado o veto ao projeto que cria no Estado o Programa de Acolhimento e Atendimento a Pessoas em Vulnerabilidade Social com elevado risco de saúde. Entre os objetivos do programa está o tratamento de dependentes químicos, disponibilizando recursos de acolhimento, equipes de rua e espaços para prevenção de doenças infecciosas. O projeto do deputado Carlos Mink vai virar lei. Então, ao invés de você deixar o cara na rua ferrado ou pegar ele e jogar para um lugar a 30 quilômetros de distância, é uma estrutura de apoio local que envolve famílias, comércio, arranja pequenas ocupações para esse pessoal em locais próximos, tem uma história ambulatorial próxima, ou seja, é uma forma humana de tratar a população mais vulnerável. Outro projeto que teve o veto do governador derrubado é o que autoriza guias de turismo a utilizarem os próprios veículos para o exercício das atividades profissionais, como serviço de transfer, excursões, passeios e programas turísticos. O projeto é de autoria do deputado Luiz Paulo. Se eles são guias turísticos devidamente registrados, por que eles não podem usar os seus próprios veículos para levar os turistas para visitarem os pontos mais relevantes da nossa cidade? Por que eles têm que ficar atrelados às companhias e só andar nos carros das companhias? Foi vetado parcialmente o projeto do deputado Iranildo Campos, que estabelece que obras e serviços públicos do Estado priorizem a utilização de agregados reciclados, um material reaproveitado de concreto. Entre os 14 artigos vetados estão os que tratam das penalidades para quem descumprir a norma, como multas e apreensão de equipamentos. Os vetos foram rejeitados e o projeto completo vai virar lei. Derrubado o veto a outro projeto do deputado Iranildo Campos, que prevê a instalação de dispositivos de proteção em postes, pilares e colunas que impeçam choques elétricos fatais. Uma obrigatoriedade para as concessionárias de energia, tanto a ANEEL quanto a Light, né, que coloque aviso, né, para evitar que as pessoas venha a fazer encostar no poste e tudo. Mas independente disso,
essas concessionárias, elas têm que ter uma maneira de proteção. Foi analisado o veto ao projeto que altera um artigo da lei que concede horário especial a servidores e funcionários de empresas do Estado responsáveis por pessoas com necessidades especiais que precisam de atenção permanente. O artigo alterado inclui os menores de 12 anos que têm diabetes mellitus no grupo de pessoas que precisa de atenção especial. O veto ao projeto do deputado Gilberto Palmares e do ex-deputado Newton Salomão foi derrubado. Já há uma lei no Estado que dá aos servidores públicos que têm filhos com determinadas doenças algumas licenças especiais e inclusive algumas situações meia jornada. O que a gente fez foi simplesmente incluir servidores públicos que têm crianças até 12 anos com diabetes tipo 1, o mesmo direito que já é dado no caso de outras doenças. Foi derrubado o veto ao projeto que amplia o programa Um Lar para Mim, criado por lei aprovada no ano 2000. A proposta da deputada Tia Ju e do deputado Flávio Serafini quer estender o benefício do auxílio-adoção aos servidores públicos comissionados que decidirem acolher uma criança ou adolescente. O projeto segue para a publicação. Isso é um incentivo. Nós temos mais de 47 mil crianças aguardando adoção e muita gente quer adotar, mas não tem condição financeira. A realidade é que para se cuidar de uma criança, há custo nisso, né? A gente não está querendo aqui valorizar o auxílio, mas a gente quer incentivar a adoção. Também foi rejeitado o veto ao projeto do deputado Zaqueu Teixeira. A proposta prevê que empresas que tenham contratos com o governo do Rio fiquem proibidas de emitirem documento fiscal com origem em outros estados. A medida se aplica às empresas que tenham contratos de prestação de serviço, de obras, de locação e de terceirização de mão de obra. De acordo com o projeto, a emissão de documento fiscal será aceita somente por empresa com sede ou filial no estado do Rio, para que não ocorram desvios na arrecadação de tributos. A finalidade é aumentar a arrecadação no estado do Rio de Janeiro, porque a empresa ganha uma licitação, a partir do momento que ela ganha uma licitação, ela tem que ter uma filial aqui para emitir o documento fiscal quando cobrar do estado. E aí os tributos virão para os cofres do estado, para os cofres dos municípios. Então essa é a finalidade, é permitir com que o nosso dinheiro, que é levado para a mão da iniciativa privada, através da prestação dos serviços, compra de equipamentos, medicamentos, gere o ICMS aqui. E com isso a gente aumenta a arrecadação. Pode ser implantado no estado do Rio o sistema de logística reversa de embalagens. De acordo com o texto do deputado Carlos Mink, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes devem garantir a reciclagem das embalagens dos produtos vendidos em parceria com as cooperativas e associações de catadores. O veto a este projeto foi rejeitado pelos parlamentares e o texto vai virar lei. No fundo, a gente está chamando de economia circular, que é pegar as embalagens todas, que é o mais volumoso tipo de lixo que pode e deve ser reaproveitado e garantir que todos participem, inclusive as empresas, claro, as prefeituras, que isso chegue às cooperativas de catadores e também às empresas. Isso vai significar transformar lixo em novos insumos, em novas matérias-primas, em emprego e renda para as cooperativas de catadores. Rejeitado o veto ao projeto dos deputados Flávio Serafini e André Siciliano, que estabelece as diretrizes para a participação do Estado na rede de atenção psicossocial criada pelo Ministério da Saúde. De acordo com o texto, deve ser criada uma rede de serviços dentro do SUS, o Sistema Único de Saúde, que promova assistência integral para pessoas com transtornos mentais. O Estado deve garantir o repasse de recursos aos municípios para a manutenção dos CAPs, Centros de Atenção Psicossocial. O valor desse repasse deve ser definido na Lei Orçamentária Anual. O projeto vai virar lei. Hoje, na política nacional, há previsão que os estados sejam cofinanciadores da política de saúde mental que se organiza através das redes de atenção psicossocial. Só que o estado do Rio de Janeiro é um dos estados que não financia. O que a gente fez foi estabelecer parâmetros para que o Estado passe a financiar, passando a financiar aquilo que é prioritário nessa rede. O que é? São aqueles dispositivos que são mais caros e que, ao mesmo tempo, são os mais fundamentais na assistência aos pacientes que têm problemas mais estruturais.
que são os CAPS 3, os CAPS AD3, as unidades de acolhimento, que são aqueles dispositivos que funcionam 24 horas e que são mais caros. Rejeitado o veto ao projeto que cria o programa Água Potável no Estado. O objetivo é definir as condições para o monitoramento sistêmico das redes e investimentos na medição, com cadastramento e hidrometria das tomadas de água. Para viabilizar a execução do programa, devem ser criadas parcerias entre o Estado, os municípios e a iniciativa privada. A proposta, que vai virar lei, é do deputado Wagner Montes e do deputado Dica. Derrubado o veto ao projeto do deputado Jair Bittencourt, que obriga os planos de saúde a compartilharem informações médicas dos segurados em um banco de dados interligado ao Sistema Único de Saúde. Nesse banco de dados devem constar informações como histórico de distúrbios cardíacos, respiratórios e gástricos, reações alérgicas e tipo sanguíneo. O projeto vai virar lei. O Rio terá um plano de gestão de logística sustentável, implantado pelos órgãos da administração pública, direta e indireta. De acordo com o texto, devem ser criados núcleos socioambientais que serão responsáveis pelo programa. Eles irão fomentar o aperfeiçoamento da qualidade do gasto público, o uso sustentável de recursos naturais e bens públicos, além da qualidade de vida no ambiente de trabalho. O projeto dos deputados Nivaldo Molim e Wagner Montes foi vetado pelo governador, mas o plenário da Alerj rejeitou o veto. Nós temos 92 municípios e temos implantado no estado do Rio de Janeiro órgãos do estado. Então, eu diria que em cada setor tem que haver uma pequena comissão para sustentabilidade do meio ambiente. Você, na economia da energia, na economia do papel, né? Você ter um certo cuidado. Aí, se você adquire menos gasto, né, você vai economizar. O projeto que concede isenção do pagamento de pedágio na RJ 116, que liga Itaboraí a Nova Friburgo, aos moradores da região de Sambaetiba, distrito de Itaboraí, foi vetado pelo governador, mas o veto foi derrubado em plenário. Para ter direito ao benefício, o morador deve comprovar residência fixa no distrito por no mínimo 2 anos. E os veículos devem ser cadastrados na concessionária responsável pela rodovia. O projeto dos deputados André Siciliano, Paulo Ramos e Gilberto Palmares vai virar lei. Acontece uma coisa singular. O pedágio, ao invés de estar exatamente na divisa entre Itaboraí e Cachoeiro de Macacu, ele está dentro de Itaboraí. Então tem uma situação esdrúxula. Há uma parte da população de Itaboraí que, para se deslocar dentro de Itaboraí, para ir a uma escola, levar o filho para ir ao trabalho, quer dizer, de Itaboraí para Itaboraí mesmo, acaba pagando o pedágio, que é absurdo, que não tem sentido, o que encarece a vida de pessoas pobres. Rejeitado o veto ao projeto do deputado Dica, que cria a carteira de identidade do idoso para pessoas acima de 65 anos. O documento vai substituir o atual registro de identidade, o Rio Card Sênior e o cartão de estacionamento prioritário. Concessionárias fornecedoras de água, luz e gás só poderão cobrar dos clientes os valores determinados por aparelhos medidores. O projeto dos deputados Dionísio Lins e Zito, que também foi vetado pelo governador, impede a realização de estimativas de contas através de levantamento de áreas e cômodos nos imóveis dos consumidores. As empresas ficam responsáveis pela troca ou conserto dos aparelhos medidores instalados em imóveis residenciais e comerciais. O veto foi derrubado pelos parlamentares e vai virar lei. Isso era um desrespeito com o consumidor. Cobrar por estimativa é abusar da bondade das pessoas. Se existe o medidor, se existe o hidrômetro, me dá uma explicação para a companhia de gás, de luz, de água, nos cobrar um imóvel fechado num valor X só porque estamos acostumados a gastar Y por mês. O Detran deverá realizar a prova prática de direção para a primeira habilitação ou inclusão de categoria em no máximo 30 dias a partir do momento em que o aluno estiver apto a fazer a avaliação. É o que determina o projeto do deputado Tiago Pampolha, que teve o veto derrubado e vai virar lei. Quem descumprir a lei pode ser multado. Outro projeto vetado do deputado Paulo Ramos
pede que o Estado restabeleça os centros comunitários de defesa da cidadania. Os centros devem prestar assistência jurídica e orientações de serviços gerais para a população local, em parceria com o governo federal, Tribunal de Justiça, prefeituras, Ministério Público e organizações não governamentais. Os parlamentares rejeitaram o veto e a proposta vai virar lei. Rejeitado o veto ao projeto que cria carteira de identificação funcional para o brigadista voluntário de incêndio no Estado. A lei atinge profissionais que trabalham em locais com mais de 20 funcionários ou edifícios com mais de 5 andares. As carteiras serão emitidas por entidades de classe ou representação da categoria. A matéria do deputado afastado Coronel Jairo vai virar lei. O veto ao projeto do deputado Paulo Ramos, que torna facultativo o regime adicional de serviços, conhecido como RAIS, para policiais civis e militares e bombeiros militares, foi derrubado. A exceção são os casos de calamidade pública e grandes eventos. O texto também prevê que o servidor punido por não ter comparecido ao serviço extraordinário compulsório seja anistiado. O RAIS compulsório tem causado uma revolta muito grande, porque o policial militar é escalado para serviços extraordinários, às vezes, em outras áreas, distantes do batalhão onde eles servem e muito mais distantes da residência. E o pior, o governo obriga a fazer o serviço extraordinário e também não paga. O atraso é muito grande. Eu digo assim, a folga pertence ao homem. Não é possível fazer isso. E a folga tem uma vinculação com a recuperação das energias. É para a saúde. Fazer o RAIS compulsório é uma espécie de crime. Tem que pagar melhor os salários. A proposta do presidente em exercício da Alerj, deputado André Siciliano, e do deputado Flávio Bolsonaro, que obriga o governo a entregar aos policiais civis e militares equipamentos necessários à segurança dos agentes, teve o veto do governo rejeitado pelos deputados. Os itens deverão ficar sob a guarda dos profissionais, inclusive no período de férias, folga ou licença remunerada. Rejeitado o veto ao projeto que autoriza o governo a criar um curso de formação, atualização e habilitação para bombeiros civis. A FAETEC deve ficar responsável pela realização do curso e pela expedição da carteira profissional. A matéria é do deputado Paulo Ramos e da ex-deputada Claise Maria. Rejeitado o veto ao projeto do deputado Luiz Paulo, que altera critérios para a aplicação das carreiras dos funcionários do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura. O objetivo é corrigir o vício de inconstitucionalidade, sinalizado por um parecer da Procuradoria-Geral do Estado, na lei que trata da progressão e dos salários base dos servidores da instituição. Este não é um projeto novo, este é um projeto de 2014, quando o Pezão mandou para casa, em junho, os planos de cargos e salários das diversas categorias profissionais. E muitos desses planos, ele fez uma redação de dupla interpretação, que é o da ascensão vertical. Pegar a categoria de engenheiro arquiteto. Engenheiro de terceira, aquele que tem de 0 a 5 anos. Segunda, de 5 a 15. Terceira, mais de 15. Quando você ascende de um grupamento para outro, você tem um percentualzinho de aumento. Como tem na Procuradoria, nos delegados, em diversas leis. Isso foi aprovado assim. Mas ele botou a ascensão pela mudança do tempo. Então, a Procuradoria está dando um entendimento que essa redação seria como fosse um triênio. E não pode ter 2 triênios. Mas, cara, que não é triênio, se é de 0 a 5, de 10 a 15, maior que 15, tem nada a ver com triênio. E nós alteramos a redação, para que não haja dúvida, tem a ascensão vertical pelo tempo e por mérito. O que é novidade é a palavra mérito. E foi difícil o governo entender, porque ele está dizendo que isso gera despesa. A despesa já está contabilizada desde 2014, quando não havia regime de recuperação fiscal. O que está sendo feito é uma correção
redacional. Também derrubado o veto ao projeto que determina que pelo menos 3% dos imóveis financiados com recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social devem ser destinados para compra por pessoas com deficiência ou com quem elas residam. Segundo a proposta, caso a cota não seja preenchida, o percentual reservado será liberado. O projeto dos deputados Marta Rocha, Carlos Mink, Luiz Paulo e da ex-parlamentar Tânia Rodrigues vai virar lei. O que a gente deseja é muito simples, é que no universo dos imóveis de interesse social disponibilizado à população mais vulnerável, que não se esqueça das pessoas portadoras de deficiência física ou mental, para que essas pessoas possam ter um imóvel que garanta aí com segurança a sua velhice. Na primeira sessão extraordinária da noite, os parlamentares votaram a proposta que pede a criação de uma agência reguladora para fiscalizar os serviços estaduais de energia, saneamento básico e transporte, unificando a Agenersa e a Agetransp. A nova agência terá autonomia funcional, decisória e administrativa. A proposta dos deputados Conte Bittencourt, Carlos Mink, Luiz Paulo, Gilberto Palmares e do deputado afastado Luiz Martins recebeu 77 emendas na última discussão. O substitutivo foi aprovado nesta quarta-feira. Não é uma simples fusão, unificação das agências, é o fortalecimento, com câmaras técnicas, segundo uma nova lógica de escolha dos conselheiros, uma nova lógica, com um novo processo. Terceiro, trazemos para a agência o modal rodoviário, que é o maior modal do Estado. Era inadmissível a gente continuar tendo uma agência reguladora de transportes, o modal rodoviário com o maior modal, o Detro conceder e regular. Não existe isso. Por isso deu no que deu. Essa corrupção escala no setor rodoviário no Rio de Janeiro. Na segunda sessão extraordinária desta quarta-feira, os parlamentares começaram a analisar o projeto de lei complementar do governo que prorroga o Fundo de Combate à Pobreza até 2023. Outra mensagem do governo na pauta prorroga até dia 31 de dezembro de 2023 o prazo do estado de calamidade pública no âmbito da administração financeira, que foi declarado em junho de 2016. As duas matérias terão prazo até às 17 horas desta quinta-feira para o recebimento de emendas. Durante a reunião de líderes realizada antes da sessão, os deputados discutiram os trâmites do processo de impeachment do governador Luiz Fernando Pezão. Uma comissão especial será formada por um integrante de cada partido e essa comissão deve definir o prazo para a apresentação da defesa. Eu estive hoje com o presidente do TJ, tem duas possibilidades. O regimento interno da Câmara, o artigo 218, que fala de 10 sessões para apresentar a defesa, mais 5 sessões, e tem o rito da Lei 1079 do STF, que fala em 10 dias. Então nós vamos publicar um ato para que os partidos possam indicar para a comissão especial um membro de cada partido, ou respeitando a proporcionalidade. Todos os partidos terão assento. Mesmo aquele que só tem? Mesmo aquele. Todos terão assento. Vamos constituir a comissão e a comissão irá decidir sobre o prazo.